Aleluia! Jesus é o Senhor. Semana passada o Maurício pediu para nós termos comunhão hoje, em cima de... O título da mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Esse Lamentações 3, 21 fala para nós: trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ler juntos? Trazer à memória o que me pode dar esperança. De novo, trazer à memória o que me pode dar esperança. Aleluia! Então é sobre esse tema que nós vamos ter comunhão na próxima meia hora e depois vamos ter alguns compartilhares de vários irmãos. O que nós desfrutamos, quem ainda vai desfrutar, né, no dia de hoje, na porção do alimento diário, lá está lembrando para nós os 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes, que tem como referência o livro de Ezequiel, também está em Apocalipse capítulo 4, mostram para nós 4 aspectos de Cristo, e esses 4 aspectos, cada um deles, ele está representado em um dos 4 evangelhos. E nós estamos sendo introduzidos nas experiências dos escritos de João. Então, João é aquele que aborda Cristo como a águia, ou aquele que veio dos céus, que está nos céus, nas regiões celestiais, e é para lá que ele quer nos levar. Então, os escritos de João são um convite para que eu e você saiamos da esfera dessa terra e possamos estar sobre asas de águia na esfera celestial. Sinta-se convidado, sinta-se convidada a estar nessa esfera, sendo imersos nos escritos de João. Embora, de maneira prática, nós já estamos desfrutando desses escritos desde a conferência, mas agora começou o ambiente do alimento diário e tudo isso pode ser revisto e desfrutado por nós na porção de cada dia. Senhor Jesus, essa visão da águia, também no alimento diário, mostrou para nós o ambiente do livro de Deuteronômio, capítulo 32, capítulo 3, né? Os filhos de Israel sendo levados do Egito para a boa terra de Canaã, como a águia carrega, transporta os seus filhotes sobre suas asas. Então o Senhor, como essa águia, transportou os filhos de Israel do ambiente do Egito para a boa terra de Canaã. Entretanto, essa visão da águia, ela é maravilhosa, se aplica perfeitamente à experiência dos filhos de Israel, mas na nossa experiência nós precisamos de algo um pouco mais elevado. Essa visão da águia, os filhotes são colocados sobre a águia e são transportados. Mas João, ele vai um pouquinho além. No capítulo 4, versículo 2 de Apocalipse, quando é chamado: João, sobe para aqui. E aí, imediatamente, ele foi transportado em espírito, e o céu se abriu, e ele viu algo mais além de simplesmente ficar pairando sobre asas de águia. Ele viu um trono. Por que é necessário estarmos nesse ambiente dos céus, junto ao trono e olhando as coisas por cima? Aqui na terra, o tempo passa no ritmo do relógio, no ritmo do tic-tac, e as coisas vão acontecendo, evento após evento, e as pessoas caminham na sequência desses eventos conforme eles ocorrem. Entretanto, João, quando nos leva para essa visão, nós ganhamos a dimensão de Deus e passamos a enxergar a história do tempo como um apêndice da eternidade. João começa falando da eternidade. João 1:1 é anterior a Apocalipse 1, a Gênesis 1:1.
Ele fala de Cristo como o Deus eterno na eternidade, antes que o tempo fosse criado. Por isso que ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Até aí, nada havia sido ainda criado, havia apenas a eternidade, nenhum ser vivente, nenhum anjo, nada nessa terra, nada no universo havia sido criado. E Deus começa a criar por meio da palavra que é Cristo. Aleluia! Então Deus começa a falar e por meio da palavra as coisas vieram à existência. E também, quando estamos na posição de João, junto ao trono, ele começou a mostrar para nós, dentro do livro de Apocalipse, que, por um lado, os eventos estão acontecendo na terra. Por outro, cada um de nós podemos, principalmente, que ele começa a mostrar a visão da igreja, como igreja, usando a autoridade do trono, e esse trono que nós estamos junto dele nas regiões dos céus, nós podemos mudar os eventos na terra. Como que acontece isso? Sai uma voz do trono e dá uma ordem. Eu tomo aquela palavra e, por meio da fé, um evento pode ser alterado nessa terra. Exemplo. Aleluia! Então, Deus fala, a minha fé é exercitada e eu ajo em função daquela palavra, as coisas acontecem, algo acontece diferente na terra. Por exemplo, Pedro e João Tiago e João, passaram profissionais a noite inteira tentando pescar e nada aconteceu. Pela manhã, depois de todas as esperanças se acabarem, o Senhor fala para Pedro: lança a rede do lado direito do barco. Então, houve uma palavra. Ele falou, por um lado, ele considerou a experiência dele, por outro, ele considerou uma palavra que saía do trono, e por causa de obedecer a palavra, mesclado com a fé, um evento nessa terra que estava para prosseguir do jeito que aquele dia começou, sem peixe nenhum, foi alterado e dois barcos ficaram cheios de peixe. Por quê? Veio uma palavra do trono, ela foi mesclada com a fé de Pedro, obedeceu exatamente como a palavra mandou e a história foi alterada. Nós vemos ao longo do Evangelho de João muitas histórias sendo alteradas, porque houve uma ordem e houve uma reação àquela ordem pelo exercício da fé. Também temos um exemplo maravilhoso na Bíblia, de que mesmo que se estiver na minha mão o poder de fazer algo, mas não houver uma ordem, nada pode ser feito. O Senhor Jesus, durante a sua tentação, houve uma palavra: olha, está com fome? Transforma a pedra em pão. Essa palavra não veio do trono. Não devo exercitar a minha fé, não devo exercitar absolutamente nada, porque ela não deve ser usada para mudar nenhum evento nessa terra. Somente as palavras que saem do trono. Quando sai uma palavra do trono, ela é mesclada com a minha experiência da fé, os eventos do tic-tac do relógio podem ser alterados. Isso é algo maravilhoso. Também dessa visão do trono é mostrado o passado da eternidade, o futuro da eternidade na Nova Jerusalém, e começa a mostrar o apêndice do tempo, especialmente o tempo relacionado com a igreja. Quem está na posição de João, nos céus, junto ao trono, enxergou 2000 anos de história da igreja, representado pelas 7 igrejas de Apocalipse. O que é isso? É a visão do trono, é a visão celestial, onde o tempo discorre, passa à nossa frente. No tempo de João,
A maior parte desses 2000 anos era futuro. Para nós hoje, estamos desfrutando isso já como passado. Então, 2000 anos já é passado para nós. Para João, ainda era futuro. Mas o que é isso? Quem está nesse ambiente de Deus, junto ao trono, o tempo, ele vai para frente e vai para trás. Você transita no tempo sem problema. Essa é a esfera do trono. Essa é a esfera dos céus para onde eu e você queremos ser levados. E não somente para apreciar a história, mas para mudar a história no nosso tempo presente, alterando os fatos que acontecem um após o outro e caminham todos para o lago de fogo. Os fatos podem ser alterados. Quando um dos nossos jovens está na rua, ou eu e você vamos no supermercado e o Senhor fala: ore com aquela pessoa. Saiu uma voz do trono, você reage àquela voz, alguém que estava no caminho do circuito, do fluir do tempo, é transferido para o fluxo da eternidade e um milagre acontece. O que é isso? O milagre acontece quando há uma voz do trono e há uma reação nessa terra. Senhor Jesus, aleluia. Então, isso é a visão que o Senhor quer nos levar, está nos levando dia após dia, mensagem após mensagem. Ainda sobre os escritos de João, nas mensagens dadas em Fortaleza essa semana, foi falado para nós a importância da palavra nos escritos de João. Essa expressão, que em português é traduzido por verbo, aparece só nos escritos de João em toda a Bíblia. A palavra em João, ela é apresentada para nós não como um som, mas como uma pessoa viva. Cristo é a palavra de Deus encarnada. Então João apresenta Cristo como essa palavra encarnada. Então, em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra. No versículo 14, a palavra ou verbo se fez carne e habitou entre nós. Em 1 João, é a respeito do verbo da vida. E em Apocalipse, fala de Cristo como o verbo de Deus. Então, só nos escritos de João que essa palavra verbo aparece na Bíblia. E isso é algo maravilhoso. João quer nos levar a desfrutar de Cristo como essa palavra. Então Deus usa a palavra para dar direção à igreja em cada era. Hoje nós vamos ouvir testemunhos de alguns irmãos que estão reunindo na vida da igreja, alguns há mais de 40 anos, outros mais de 35, 30 anos, né? E essas experiências vêm hoje para nos encorajar. Na minha experiência, quando eu comecei a reunir, tinha uma boca de Deus para toda a terra. E nessa época Deus usava o nosso amado irmão Lee. Então ele falava, o irmão Dong, que nos servia diretamente, pegava essa palavra, ruminava, aplicava, criava ferramentas para viabilizar a execução da direção daquela palavra, e todos nós caminhávamos debaixo de um só falar que tinha uma só fonte. Passados anos, houve a conclusão do ministério do irmão Lee, pela senhora Otomando, concluindo o tempo da vida útil dele, e Deus começou a usar o irmão Dong para falar a nós, e era uma só palavra, uma só direção, e todos caminhávamos, as ferramentas eram criadas para cumprir isso, esse propósito, para caminharmos essa direção. Qualquer lugar no Brasil, ou nas igrejas, em qualquer lugar do mundo que nós íamos, a mesma palavra estava sendo ruminada, a mesma direção, as questões práticas, as ferramentas estavam sendo aplicadas, e todos nós caminhamos dessa forma por várias décadas. Foi algo maravilhoso.
isso nos manteve na unidade. Isso quer dizer que não havia problemas? Nós, e alguns irmãos que já chegaram antes de mim, testemunhamos muitos vendavais, muitas vezes, onde nós derramamos muitas lágrimas por irmãos que deixaram de reunir. Muitos outros, mais grave ainda, né? Começaram novos ministérios, novas coisas, se dividindo e levando um grupo de pessoas. Isso trouxe muitas lágrimas, muitas dores para nós, mas ainda assim perseveramos. Desculpe o exemplo, né? Mas alguns irmãos que conhecem bem nosso amado irmão Rubens, né? Alguns falam assim, não, Rubens é muito durão. Numa boa, irmãos, eu nunca vi nenhum irmão tão flexível igual a ele. Ele sobreviveu a todas essas mudanças de direção e se adaptou. E numa boa, Rubens é capaz de servir na classinha de crianças e na classinha do seu Luiz. Ele é flexível, muito flexível. Então, irmãos, experiências como essa são experiências que nos marcam, são modelos para nós. Isso significa que ele não sofreu, isso significa que em alguns momentos houve coisas que a gente não concordava? Sim, mas a oração é sempre essa, ou muda a situação ou me muda. Graças ao Senhor eu fui muito mudado, muito remoldado nesses últimos anos. As ferramentas que foram utilizadas para trazer tudo isso até aqui, toda essa experiência até aqui, muitas ferramentas surgiram e desapareceram, outras foram remodeladas, outras permanecem firmes. Que diferença faz? A questão é se estamos caminhando numa só direção. Não interessa qual ferramenta está sendo usada naquele momento. Então o Senhor tem prosseguido de maneira muito doce. Como? Por meio da sua palavra. Nunca houve, nesse período todo que a gente está reunindo, duas vozes diferentes de comando. Apenas uma voz, apenas uma direção. E todos nós que servimos na igreja, no passado, no presente, por meio da palavra, a nossa função sempre foi aplicar a palavra de direção que foi dada à igreja, para que nós, em Belo Horizonte, nesse endereço, possamos caminhar todos seguindo essa direção. Aleluia! Outra coisa que para mim tem sido maravilhosa, é que o Senhor tem trabalhado dia a dia essa palavra em nós, de maneira que ela se torne a nossa constituição. Deus usou ao longo desses anos, dessas décadas, muitas maneiras para fazer com que a palavra e a minha pessoa se tornassem uma coisa só. Então nós já vimos que no Evangelho de João a palavra é essencial, e na nossa experiência também. Mas a palavra não é algo para ficar fora ou apenas a nossa mente, ela tem que mudar a minha vida. Um dos primeiros textos, talvez um dos primeiros livros que foram impressos em português, é um livro do Otmani, e esse livro, ele tinha muitas crônicas, né? E uma delas falava sobre essa experiência nossa de ter a palavra constituída em nós. Eu só posso falar daquilo que mudou a minha vida. Eu não posso falar de algo que eu apenas conheço. Então, esse texto fala sobre a questão das raízes, né? Então, toda árvore, ela tem uma área exterior que todos nós podemos contemplar. Tem as folhas, podemos desfrutar da sombra, podemos desfrutar dos frutos. Entretanto, uma árvore só existe por causa das raízes. Nossa experiência de morar numa região de cerrado, se você vê uma árvorezinha andando aí, mês de julho, tudo seco, um ipezinho de cerrado. Ele é pequenininho, ele tem apenas 4 a no máximo 6 metros de altura. Provavelmente ele tem 12 a 15 metros de raiz para baixo. O que são as raízes?
são a vida oculta e as minhas experiências individuais com a palavra coletiva que me fazem poder caminhar como um só homem, seguindo a direção que é dada pela palavra. Então a palavra, ela é crucial para nós caminharmos, e Deus tem dado muitas maneiras para nós imergirmos nessa palavra. Talvez essa expressão imersão nós começamos a usar recentemente. Entretanto, o processo ele está desde que os irmãos começaram a reunir. É a repetição da palavra. Eu ouço numa conferência, anoto. Vai para o alojamento, revisa. Depois tem a próxima mensagem, antes de começar a próxima mensagem, revisa a anterior. Depois fala a nova mensagem e depois continua, ela vira um texto. Hoje temos o alimento diário, antes era folhinha datilografada, mimeografada, e a gente lia, repetia, ia para a reunião de palavra ministerial, e depois de concluir uma série, a série anterior, a gente começava de novo no grupo familiar. O que é isso? A gente via a palavra muitas e muitas vezes, e ela se tornava a Constituição. Qualquer irmão da reunião que fosse necessário, no susto, falar uma mensagem sobre aquele assunto, qualquer irmã, qualquer irmão, qualquer jovem, estava constituído com aquela palavra para suprir outros. Por quê? Se tornou a nossa Constituição de tanto repetir. As coisas caminharam, cada época as ferramentas podem ter mudado, mas o princípio é o mesmo. A palavra vem e eu não posso deixar a palavra passar, eu preciso ser constituído com ela. Use quaisquer ferramentas que estiverem disponíveis. Maravilhoso. Senhor Jesus. Tempo. Os trabalhadores, na live ontem do PAC, foi mencionado para nós os trabalhadores da 1/10 hora. Isso se aplica à nossa geração e tem sido muito forte na vida dos nossos jovens, adolescentes e crianças, que o Senhor levantou nesses últimos momentos, como aqueles que vão trazer o Senhor de volta, como aqueles que são como as gotas de orvalho, que está sendo transformada, edificada em um exército. Esse exército vai cooperar com o Senhor na sua vinda. Então, cada um de nós, especialmente vocês, jovens e adolescentes, estão caminhando hoje com uma certeza: a minha geração vai trazer o Senhor de volta. É ou não é? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, até o irmão Pedro usou a expressão, nós estamos vivendo hoje os melhores dias da nossa vida da igreja, certo? Mas deixa eu contar um segredo para vocês, não espalhe para ninguém. Essa geração de irmãos com mais de 30 anos de vida da igreja, durante todos esses anos, a gente reunia com a certeza de que antes da próxima reunião nós seríamos tomados pelo Senhor. É ou não é? Só por isso que estão aqui. Durante todos esses anos, a gente teve a sensação, esta foi a melhor conferência da minha vida. Toda a mensagem do alimento diário que a gente desfrutou nesses anos, a gente tinha a sensação no final da semana, igual essa, impossível ter outra. Irmãos e irmãs, só por isso que nós estamos aqui. Aqueles que perderam sabor pelo alimento diário, aqueles que deixaram de apreciar a conferência, aqueles que acharam em algum momento que a conferência de 10 anos atrás é que era boa e que agora não é mais, todos ficaram para trás. Só existe uma geração, não são muitos, que estão aqui hoje, como esses guerreiros que sobreviveram, como sobreviventes, porque em cada reunião amaram aquela reunião. Eu não me esqueço, sábado, reunião de palavra ministerial,
e o compartilhar não acabava, alguém levantava: irmãos, é o seguinte, temos que interromper agora, já está tarde, mas a festa continua amanhã às 9 horas. Então as nossas reuniões eram de festa em festa. Não é isso que nós cantamos hoje de manhã? Oh, sim, queremos ir sempre à festa, né? Aliás, hoje foi qual hino que cantou, gente? É esse mesmo? Juntos com... Jerusalém é o lugar de tal festa, não poderemos ir de mãos vazias. Lembra da história também que foi falado ontem, cedo, né? Do menino com os 5 pães e 2 peixes. O que aconteceu com ele? Ele foi para a reunião, não foi de mão vazia. Mas existiam outros também de mão cheia. Só que ninguém entregou o que estava na mão na reunião. A nossa experiência era essa: eu preciso desfrutar Cristo, porque eu preciso entregar uma porção na reunião. Aquele menino foi para a reunião, disposto a entregar. Quando foi solicitado: eu tenho, eu quero. Mas você vai abrir mão de tudo? Vai distribuir para todo mundo? A nossa visão, a visão de muitos que ficaram para trás era: se eu divido o meu com você, não te satisfaz e vai faltar para mim. Mas aquele menino entregou tudo e Deus pôde suprir a multidão. A nossa meta sempre foi, na reunião, entregar. E havia sempre uma festa com abundância de alimentos. Aleluia! Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, durante esses anos todos, tivemos fases, a igreja foi para nós, desfrutamos muito esse tempo como a igreja. Cristo é o sol e a igreja é a lua. Diferentemente do sol, a lua tem fases, mas ela continua lá. Pode estar minguante, pode estar crescente, pode ser uma lua nova, como foi durante bom período da Idade Média, mas ela ainda está lá. Quem tem visão, crê que a lua está lá, mesmo quando ela não pode ser vista. E a história da igreja foi uma história de fases de lua. E não é só a história de 2000 anos, é a história de 50 anos da igreja em Belo Horizonte, foram fases. Lua crescente, minguante, nova, cheia, e assim prosseguimos. Hoje estamos aqui, porque nunca deixamos de ver essa expressão nos céus. Quando estava nova, eu usava apenas a fé. Quando estava minguante, eu falo, ela vai crescer de novo. Quando estava crescente, eu falo, ela ainda vai ficar cheia. Quando estava cheia, eu falava, aleluia, ainda a lua está cheia, vamos orar para ela permanecer cheia por mais tempo. Mas eu sabia que depois de uma lua cheia, viria a lua minguante. São fases, mas ainda é a igreja e ainda está lá. Para isso, meus amados irmãos, precisa de visão. Não interessa como a lua está, ela continua sendo a lua. Ela continua interferindo no nosso planeta, na sua rotação, nas marés, quer eu veja, quer não. Não depende da minha habilidade de ver, ela ainda está lá. Eu permaneço, porque durante todos esses anos, eu tive a visão da lua, e nada pode me roubar. Quando as tribulações vêm, quando as situações vêm, eu tenho uma certeza, eu vou permanecer. Ainda não sei como, ainda não sei o que vai precisar de mudar em mim, mas daqui eu não saio, porque Deus me deu uma visão. Aleluia! Então vamos começar com compartilhar daqueles que têm os guerreiros de mais de 35 anos. Se sobrar tempo, os guerreiros entre 25 e 30, mas nós precisamos de fortalecer o testemunho desses irmãos, os sobreviventes. Aleluia! Usar o microfone e esse apoio que está à frente, se precisar de usar a Bíblia.
Quanto mais sucinto nós conseguirmos ser, mais irmãos e irmãs vão poder compartilhar. E se precisar, continua na semana que vem. Aleluia. Irmãos, eu vim para a vida da igreja com 32 anos de idade. Hoje eu tenho 62. Então são 30 anos. Quando eu comecei, eu não sabia nem orar. E aí, por que eu vou dar isso compartilhar? Porque hoje é a mesa do Senhor. E aí, nós partíamos o pão, era um copo só, na fileira, um copo só. O copo ia passando, eu tomava e passava o copo. Esse copo aqui, ó, esse copo aqui, cheio de vinho, era vinho, na época, vinho, com álcool. Aí, eu ali leiga, né, toda assim, né, aí vinho, aí sem saber de nada. Eu sentei numa cadeira e sentou uma convidada, uma senhora de idade. E o irmão serviu. Irmãos, enquanto o irmão olhou para a congregação, a irmã virou o copo de vinho. Irmãos, eu fiquei assim, ó. Nossa! Irmãos, aí depois o irmão da recepção falou comigo, aí já não tinha mais, o irmão teve que buscar mais. Aí o irmão da recepção virou pra mim e falou assim, irmão, agora você cuida dela. Eu não sabia cuidar nem de mim. Aí a irmã, a hora que o irmão foi, dava mensagem, falava aleluia, ela acordava e gritava aleluia. Irmãos, então, o que acontece? As coisas mudam. Eu preciso entender isso. As coisas vão sendo modificadas para edificação. Aí o irmão Dong ensinou a não tomar vinho mais no partir do pão, um copinho para cada um, e até hoje estamos assim com suco. Então, irmãos, é isso. Jesus é o Senhor, então nós vamos continuar, perseverar e seguir o que o profeta está falando. Amém. E vamos beber e imergir nessa água. Amém, amém, amém. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa é a minha frase, então, irmãos. Tem mais de 50 anos que eu estou na vida da igreja e daqui eu não saio. Amém. Não saio daqui. Eu estou muito feliz com a vida da igreja. Eu tenho visão. Todos os moveres eu participei. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus pela igreja. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Desde 98 eu estou aqui para a glória e pela misericórdia de Deus. E hoje, nessa pregação, o Senhor me mostrou que o que me mantém aqui é eu ser uma lua. Porque a lua, ela não tem luz própria. A lua recebe luz do sol, né? Então, é por isso que eu estou aqui. O sol tipifica o próprio Deus. E é esse Deus que me alumia todos os dias. Tenho fase minguante, crescente, cheia. Não importa a condição, importa é quem está me iluminando. E essa iluminação vem do alto. Senhor Jesus, irmão, olhe só para o Senhor. Invoque esse nome, traga à memória o que pode dar esperança. Aleluia. Amém. Por causa do tempo, só os irmãos que estão aqui na frente, tá bom? Aleluia. Aí semana que vem nós continuamos. Amém, irmãos? Eu estou na igreja há um certo tempo.
Eu não tomei o copo de vinho todo não, viu, Ana? Senhor Jesus. Ô, irmãos, eu estou na igreja há um certo tempo e eu vi muitas situações, viu? Muitos levantes, né? Muitos descontentamentos. E a maioria desses irmãos foram embora, né? Ô, irmão, mas tem um fato assim que me impressiona. Os que saem, eu estou abrindo meu coração, viu, irmãos? Os que saem, eles saem querendo arrancar a árvore, eles querem arrancar a semente, eles querem arrancar a raiz, querem arrancar o caule, querem arrancar tudo, irmãos, e sai difamando, irmãos. Ô, irmãos, isso é de irmão. O que Jesus falou? Ame o seu irmão. Não precisa você sair difamando todo mundo, não. Não precisa, irmãos. Não precisa. Ô, irmãos, e esses que saíram com ira no coração, não estou falando todos, né? Que tem muitos que não estão no nosso meio, mas tem um coração simples. Mas aqueles que saíram com ira no coração, ô, irmãos, eu estou falando de experiências passadas, tá? Que aconteceu na igreja. Ô, irmãos, eu não vejo esses irmãos, sumiram, entendeu? Viraram fumaça, entendeu? Eu não vejo testemunho desses irmãos aí fora. Muitos caíram nas drogas, na bebida, separou, família separou. Então, irmão, isso é muito sério. E mais um ponto, irmão, rapidinho. O irmão, eu tenho um sentimento no meu coração das irmãs que têm crianças e estão saindo da igreja nesse momento. No melhor momento da igreja. O irmão, por quê, irmão? Essa é a oportunidade que você tem do seu filho pequenininho ser infundido com a palavra, irmãos. Isso é presente de Deus para a igreja. Ó, Senhor Jesus, não pode fazer isso com a criança. Se você não gosta, paga o sacrifício e fica, que o Senhor vai te recompensar. Como? Com a infusão da palavra no coração do seu filho. Isso vai guardar seu filho, irmão, para a eternidade. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus, aleluia, pela vida da igreja. Irmãos, nós já vimos muitas coisas, mas nós estamos nas asas da águia, né? Eu vejo que o mesmo espírito que estava sobre o irmão Li, sobre o irmão Dong, está sobre o Pedro, 7 vezes intensificado. Eu não tenho dúvida nenhuma. E Daniel, ele fala lá no capítulo 2, que ele entendeu pelos livros, de que os anos que deviam durar o cativeiro de Jerusalém eram de 70 anos. Mas ele entendeu lendo Senhor Jesus, e ele pôde se guardar. Irmão, se hoje você não acompanhar o falar profético, você vai dançar. Se você ficar escutando problema, se você escutar o irmão que não está satisfeito, irmão que não está satisfeito é porque não está comendo, irmãos. Não está alimentando. Eu preciso alimentar para me ficar forte. Eu preciso ficar no meio do rebanho, porque Satanás está pegando aqueles que estão fora do rebanho, estão nas extremidades. Uma ovelha, quando ela se afasta do rebanho, é a primeira a ser pego, a primeira a ser comida. Senhor Jesus, temos que ser simples. Só mais um segundinho. Eu era doida que meus filhos fossem comportores, todos 3. Eles estão aí e eles podem testificar. Então eu carregava eles comigo. Eu levava eles aonde eu ia, eu e o Carlos. Para conferência, quase que eu levava uma rodinha no guarda-roupa. Só que não tinha roupa não, tá, irmãos? Senhor Jesus! Senhor Jesus! Maravilhosa a conferência com seus filhos, carregar seus filhos. Se fosse hoje, eu estaria trazendo eles para casa de adolescentes. Natália falava assim, mamãe, quando eu crescer, eu quero ser corportora. Aí depois que ela cresceu, ela falou, nossa, mãe, anda demais. Mas Jesus é o Senhor. Eu sou uma com o mover do Senhor, irmãos. Eu sou uma com o falar do apóstolo. Irmãos, agarre isso aí. Senhor Jesus! Amém, Senhor Jesus. Hoje, quando eu estava chegando, estava cantando aquela música, né? Por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor. Por essa vida ser regado, invocando o Senhor.
Não abro mão dessa esfera. Foi o que me salvou. Irmãos, a vida da igreja foi o que me salvou, né? Há quase 50 anos atrás, né? A primeira reunião que eu fui no Partido do Pão, estava cantando nessa música. No universo, um só corpo há. Na terra, em nós, vem se expressar. Nessa cidade, todos o verão. O corpo é um, ó que visão. Então, assim, Senhor, uma coisa que realmente, eu sinto que o Senhor, ele não está totalmente feliz, né? Por causa dessa questão de divisão. Porque o pai, né? Todos nós aqui que somos pais, que temos pelo menos 2 filhos, imagina um filho falar que vai para um lado, outro filho vai para o outro, aí nenhum pai se alegra, né? Ó Senhor Jesus. Então, assim, hoje ainda nós cantamos também, né, que Jesus na cruz morreu e a inimizade removeu, de gregos e judeus. Ele um corpo só formou. O desejo do Senhor é unidade, né, irmãos? Então, assim, que a gente possa, eu rogo ao Senhor, né, que esses irmãos que estão se dividindo, né, e toda a liderança possa se humilhar diante do Senhor e que haja reconciliação. Às vezes, aos nossos olhos, a gente acha que não tem mais jeito, né, cada um vai para um lado, cada filho vai para um lado, mas diante do nosso Pai não há isso, né? A gente vai chegar em João capítulo 17, né, que a gente vai ver o desejo do coração, né, do Pai, né, o Filho rogando pela unidade, né? Ó Senhor Jesus, então vamos rogar, né, que haja humilhação, um coração de humildade diante do Senhor, para que o Pai possa, né, ter esse caminho. Se vai ter, ó Senhor, o Senhor sabe, né, mas nós precisamos permanecer. O que eu sinto, irmãos, que não há nenhuma justificativa para os irmãos que estão se dividindo, né, se dividir. Não há, irmãos, não há. O Senhor ama a unidade. Vamos prosseguir, né, irmãos, rumo ao reino, rumo a Jerusalém. Nós cantamos hoje, né, Jerusalém é o lugar de tal festa. Ó, Senhor, 3 vezes ao ano o povo tinha que ir para Jerusalém para celebrar a festa ao Senhor. Se tinha uma tribo que estava com dificuldade com outra, se tinha uma coisa, eles tinham que reconciliar ali, porque estavam todos subindo para Jerusalém. Então, amados, vamos continuar, né? Rumo ao reino. Somos, de fato, os trabalhadores da última hora. O que o Senhor está fazendo, irmãos, nunca foi feito, né, na vida da igreja. A gente se alegra, mas tem esse ponto, né, para que não haja divisão, né? Que a alegria do Senhor, né, do Pai, seja completa. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, porque a igreja de Deus, como 1 Coríntios 1 fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, e hoje a igreja de Deus que está em Belo Horizonte e em toda a terra. Senhor Jesus, quando o Senhor me revelou a igreja, a minha filha tinha apenas 5 meses. Eu já era cristã, mas quando eu conheci a vida da igreja, eu falei, nossa, Senhor, não tem outro lugar. Eu fiquei louca e ali, Senhor, vejo, e eu fui ganhando que a igreja é como a lua. Às vezes tem dias que você não vê a lua, mas você sabe que ela está lá. E ela tem momentos, como dessa caminhada toda, vi muita coisa, já mais de 30 anos. Mas a palavra me guardava, a igreja é de Deus. Senhor Jesus, a igreja está ali. E a palavra fala também que a igreja ela é pura, sem mácula. Senhor Jesus, graças ao Senhor, nós não podemos ter dúvida. É só ir diante da palavra. E hoje essa questão da imersão já vem, eu passei a conhecer isso há mais de 30 anos, né? Senhor Jesus, ruminar a palavra. Hoje é imersão. Senhor Jesus. Então, irmão, não tenha dúvida no seu coração. Quando as dúvidas vêm, é igual a serpente falou para Eva, serás? Quando ela mandou ela comer, e ela falou assim, não, Deus disse que não é para comer, que morrerás. Aí, lançou, serás? Então, essa palavra serás tem lá para o lago de fogo, porque nós somos de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Efésios fala em Colossenses, o corpo de Cristo é a igreja é o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus,
A gente vê que quando aquele menino chegou com 2 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor multiplicou, né? Na vida da igreja nós temos abundância de palavras, né, irmãos? Mas nós devemos ouvir, né, os profetas que o Senhor tem nos dado, os canais, né? Ó Senhor Jesus. E o Senhor tem nos convidado, né? Vem, sobe para aqui. Então nós não devemos, né, ficar entediados com as coisas, né, da terra, que quanto mais olhamos para baixo, mais aterrado ficamos, né? Essa foi minha experiência alguns anos atrás. Mas louvado seja o Senhor, né? O Senhor nos deu os profetas, né? Nosso irmão Pedro Dong e vários profetas, né? Que é um canal do Senhor. E através desse canal do Senhor, os vários profetas têm falado a nós, né? No nosso GFCM, né? Nós temos profetas, né? O Senhor fala a nós. Ó Senhor Jesus. Aqui, né, Isaías, só Isaías 57:15. Portanto, assim diz e afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente. O Senhor está presente, irmão, conosco, com um contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao aquebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Senhor Jesus. Desculpe, irmãos, que eu leio King James, está atualizado, perdão, vou falar. Mas louvado seja o Senhor, esses anos todos o Senhor quer nos carregar como águia, né? Subamos, irmãos, vamos avante possuir a terra, amém. Amém, irmãos? Alguns irmãos podem me conhecer, mas eu reúno há 40 anos. E eu morava em vários estados, servimos em várias igrejas, eu pude ver vários moveres. Posso citar alguns aqui, Cavalo Branco, Verão 2000, e por fim cheguei aqui em Minas Gerais. Irmãos, uma coisa eu peço para o Senhor, como Paulo, né? Ó Rei Agripa, não serei desobediente à visão celestial. Passei também por muita afronta, a gente servia na cidade, pessoas que que hospedava nós, alguns se levantaram contra, mas o Senhor e minha casa não foi contra esse mover, porque nós não estamos baseados em homens, é na palavra profética. O mover muda, aí o mover é como uma grande roda gigante, e os 4 seres viventes, eles mudam com o vento, né? Mas o Senhor, nós temos que ser permanente, fiel até a morte. Senhor Jesus! Ô irmão, louvado seja o nome do Senhor. Já tem um bocado de ano que eu reúno também, irmão. Um bocadinho de ano. Só não vou falar o quanto. Ó Senhor Jesus. Eu estou vindo de outro lugar, né? Mas aqui eu já reúno há muito tempo. Deixa eu passar um versículo para vocês aqui. Assim, o mesmo de todo, assim o menor de todos os santos. Eu sou o menor de todos os santos. A mim foi dado graça. A mim foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmão, é um privilégio para nós. O Senhor nos trouxe para a vida da igreja. Senhor Jesus, irmão, não tem outra palavra, não tem outro lugar que tenha essa palavra que nós temos aqui. Nós precisamos valorizar mais e mais essa palavra e prosseguir. Ó Senhor Jesus, eu fui escolhido por meio da graça de Deus. Por meio da graça de Deus que eu estou aqui. Senhor Jesus, eu tenho saído, irmão. Eu tenho levado essa palavra aos gentios. Ó Senhor Jesus. E as pessoas têm sido gratas, irmão. Quando eu passo o estudo de aula para as pessoas, né? Eles agradecem para mim. Oh, muito obrigado, eu estava precisando disso. Então, irmão, nós precisamos sair. Sair pela graça do Senhor. Nós recebemos essa graça, foi para poder movimentar, foi para poder sair, foi para poder pregar o evangelho, foi para levar a vida às pessoas. As pessoas querem essa vida. Senhor Jesus, ninguém quer ir para o lago de fogo, mas quer ser um vencedor. Senhor, muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço pela minha vida. Ó Senhor Jesus, e pela vida de todos que estamos aqui. Aleluia. Senhor Jesus, eu vejo que a igreja no início
foi muita luta, né? Um pouco de dificuldade, porque nós íamos para as conferências, tinha que pegar ônibus de linha, fazer aquela baldeação, carregando mala, criança. Mas era gostoso, irmão, a simplicidade. E Cristo, eles nos traz alegria que você nem percebe se é difícil. E a igreja prosseguindo, começou depois Sagrada Família, a gente subiu um morro bem distante, né? E não é fácil, mas era gostoso. Vinha as conferências de jovem, os jovens saíam vendendo violeta, né, para arrecadar o dinheiro para ir para a conferência. Eu lembro que eles levavam as violetas e pregavam o evangelho. O Senhor, irmão, Ele não para, o Senhor prossegue. E hoje tivemos livro, tivemos, né, muitas saídas, e hoje posso orar por você, né? O Espírito é o mesmo e age, né, irmão? O Espírito age. E assim como a lua, né? Se a lua está cheia ou minguante, não importa. Importa que ela continua sendo a lua. E a igreja, graças a Deus, traz o evangelho do reino para nós, né, irmão? Temos que prosseguir. Peço ao Senhor. Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Algumas décadas atrás, quando eu comecei a reunir, eu participava da aula de filosofia política. Estava ouvindo, era um covil de vaidades, né? Nessa época, eu estava preocupado e o Senhor falou comigo, aquilo que existe em você, que pode ser abalado, tem que ser abalado para permanecer aquilo que é inabalável. Louvado seja o Senhor. Então, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu trago até hoje. E o que abala, que tira tudo que é inadequado, é a palavra. É a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Só que, junto com a palavra de Deus, o inimigo traz ruídos. E o ruído, o objetivo do ruído é o quê? É distorcer e impedir a compreensão clara da palavra. Todo e qualquer ruído tenta te impedir de receber aquilo que foi transmitido. Só que a palavra de Deus, ela não vem para nos informar apenas, ela vem para trazer Deus para nós. Senhor Jesus, quando ele falou o seguinte, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Como o pai trabalha? O pai trabalha pela palavra. E ele não trabalha só, ele usa o homem. Louvado seja o Senhor. Isaías 26 fala o seguinte, olha, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Como é que Deus faz as obras por nós? Pela palavra. É a palavra profética que produz em nós a obra de Deus. O inimigo tenta trazer ruídos para nos impedir de ser adequados no fluir de Deus. Então nós temos que cessar de ouvir aquilo que não é do Senhor e amar a palavra que vem salvar todos nós. Aleluia! Graças a Deus que durante muito tempo, né, nós tivemos a oportunidade de estar junto com os santos e o Senhor nos tem dado graça de permanecer. Mas hoje eu me sinto um pouco já ultrapassado, né, no ritmo, então eu preciso da ajuda, né? Vou pedir um cooperador para me ajudar aqui. Diego, né, pode vir o Diego, eu preciso da ajuda deles hoje. Oh, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Então nós vamos em poucas palavras. Vamos pedir os irmãos, vamos ficar em pé? Vamos puxar, aleluia, no ritmo do céu. Jesus, vamos bater palma. Do governo da igreja. Conhecemos a questão. Jezabel a profetiza. Só trazia confusão. Dessas trevas de ignorância. Um período vão sombrio. Deu seu povo despertando. Trouxe à luz seu poderio. A palavra verdadeira concedeu libertação. Justificação por fé e uma nova direção. Seu mistério Deus revela o que Ele mais deseja. Cristo nesse céu e terra, ser de tudo cabeça. Como membros deste corpo, nós vivemos na unidade. A palavra nos governa. Enche de realidade. Não somos uma mera organização, mas organismo vivo em constante ação. Alegrias e tristezas mutuamente partilhamos.
Pela força do Espírito, um dos outros nós cuidamos. Pra que cargo oposição? Se a palavra nos governa e nos enche de função, de realidade eterna. E pra que cargo oposição? Se a palavra nos governa e nos enche de função, de realidade eterna, de realidade eterna, de realidade eterna, de realidade. Então invoca! Ó Senhor Jesus, amém, aleluia, ó Senhor Jesus, Amém. Não está você tão grato? Aleluia. Senhor Jesus, irmãos, eu quero falar para vocês que linda é a nossa história. Ó Senhor Jesus, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. Mas essa esperança, irmãos, não é de saudosismo, mas é de relembrar para nos motivar a avançar. Amém. A prosseguir no Senhor. Amém. Muitos de nós aqui vão recordar de uma palavra que nós ouvimos muito e me encorajou muito essa semana, porque eu me recordei e falei, Senhor, que maravilha essa palavra. Nós ouvimos muito falar do andar peripatel, né? Que é esse andar que você anda na sua liberdade com o Senhor, na sua individualidade com o Senhor. Mas existe um andar que é maravilhoso, irmãos. É o andar estoiquel, que é o andar coletivo. É o andar de um exército, que você não tem liberdade para fazer o que você quer, porque você é restringido por esse andar coletivo. Amém. Maravilhoso, que nos leva a andar com um alvo só. Né? Um exército, ele não pode pensar, eu quero fazer assim, eu quero um soldado, né? Eu quero desse jeito é melhor. Não, o exército está andando junto, você tem que andar junto. Senhor Jesus! Aleluia! Nesses anos, irmãos, eu vi uma coisa na vida da igreja e quero ver sempre. Quem pensa estar de pé, veja que não caia. Eu vi uma coisa na vida da igreja que Satanás não pode tirar de mim: simplicidade e pureza. Essa semana o Pedro Dong deu um testemunho para nós no Alimento Diário, né? Que na alfândega o fiscal perguntou para ele: o que você está levando? Para que você está levando tantos livros? Ele falou assim: para alimentar os irmãos. Aí o fiscal falou para ele: então, fale sempre a verdade. Irmãos, na vida da igreja, nesses anos todos, eu tenho visto a verdade. Eu não tenho visto homens, irmão. Eu tenho visto a verdade. Essa verdade tem me salvado esses anos todos. Tantas tempestades, irmãos, mas a verdade nos sustenta. E o Senhor nos chama, João está nos encorajando aí para o monte. No monte tem essa verdade, que é o pão que nos sustenta. Ó Senhor Jesus, eu fico pensando assim, tanta riqueza, irmãos, tanto sustento, como pode sermos enganados? Como o Marinho falou, é porque há ruídos que não são a verdade. Eu preciso da verdade. Todos os dias eu tenho falado como Israel falou. Quando eu vou ler o Alimento Diário, quando eu vou ouvir uma mensagem, quando eu vou ouvir o irmão compartilhar, parece que não vai ter outra palavra melhor do que aquela. Precisamos ser simples como as crianças, para sermos esse exército que vai trazer o Senhor de volta. Louvado seja o Senhor. Vamos prosseguir até a volta do Senhor, dependendo dessa verdade, não trocando por nada. Aleluia. Amém. Não trocando por nada. Jesus é o Senhor. Irmão Braga falou que tem um certo tempo. O meu tempo, mais ou menos 29 anos. Ó Senhor Jesus. Mas irmãos, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmão, eu quero trazer não só aqui nessa manhã, mas ao longo da minha experiência na vida da igreja, tem 4 eventos que têm marcado a minha vida. O primeiro deles foi o Senhor ter aparecido para mim um dia. Eu não queria o Senhor, não estava buscando o Senhor, mas de repente o Senhor apareceu para mim. E Ele foi impresso dentro de mim. Irmãos, uma coisa,
não consigo explicar isso, foi impresso. E eu não consigo me desvencilhar dessa realidade. Foi o primeiro evento. E esses 4 eventos, irmãos, eu creio que têm origem no trono. Não tem origem na terra. O segundo evento foi ter visto a igreja como o corpo de Cristo. Irmãos, eu não consigo me desvencilhar dessa visão da igreja como o corpo de Cristo na terra. A igreja em toda a terra, com expressão em cada cidade. Isso é uma maravilha. Senhor Jesus, a terceira maravilha e a quarta maravilha que vieram juntos foi a visão da palavra profética como uma candeia que nos ilumina no meio desse mundo de trevas. E junto com essa visão da palavra profética, irmãos, ó Senhor Jesus, junto com essa visão de que só há uma boa, sempre foi assim, irmãos. No governo humano é assim, só tem um presidente, só tem um governador, só tem um prefeito. Isso são coisas humanas. As coisas espirituais, que são a realidade disso, só tem um governo, irmão. Isso é uma maravilha, isso faz bem para a gente. Ó Senhor Jesus. E a outra, irmãos, é a palavra essa palavra que estava lá na eternidade, igual o irmão compartilhou, antes de haver o universo, haver tudo que foi criado, já estava lá, e essa palavra se fez carne, entrou para dentro de nós, e essa palavra hoje nos governa. Essa palavra não é apenas ideia, não é apenas pensamentos, mas essa palavra é uma pessoa, e está dentro de nós, e essa experiência de deixar a palavra em nós, fazer a obra de Deus, isso é uma maravilha. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. Fevereiro, agora, próximo, eu vou fazer 40 anos que eu estou aqui na vida da igreja. Pode contar, né? Sabe por que eu estou aqui, irmãos? Porque a palavra profética, como diz meu netinho, entrou em mim. Sabe como? Eu quero dar um conselho para vocês. Comprem um caderninho, escutem a palavra copiando. Aqui em casa, não abram mão disso. Eu tenho, irmãos, caixas e caixas de cadernos lá em casa. Aí, o que acontece? Quando a gente copia, essa palavra entra como vida. Sabe por que eu estou aqui, irmãos? Minha vida está sendo transformada dia a dia. E quando você copia, essa palavra fica na sua memória. Você cumpre esse versículo. Você está sempre trazendo à sua memória essa palavra de vida. Essa palavra que dá esperança para nós. Irmãos, esse é o meu conselho para vocês. Eu só estou aqui porque essa palavra profética tem transformado a minha vida. Como? Copiando, ruminando, lendo, deixando ela habitar na minha mente durante o dia, na comunhão com os irmãos. Essa palavra nos salva, nos transforma e está nos levando para o reino. É uma palavra maravilhosa, é uma palavra de vida, de amor, de cura. Cura para a nossa alma. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Em 2 Pedro fala, 1,19. Temos tanto mais confirmado a palavra profética. E fazei bem em atendê-la, que ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações. Irmãos, a estrela da alva está nascendo. Nós precisamos perseverar. Essa palavra profética, ela tem nos conduzido, ela tem nos dado direção. A Marta falou de 40 anos de vida de igreja. Eu tenho 36 anos. E o Senhor me trouxe para a vida da igreja, foi através de oração. Trouxe a mim e ao meu esposo, Paulo. Foi através de oração, de joelho no chão. O Senhor nos revelou a igreja. Irmã, nós temos que pedir ao Senhor que Ele ilumine os olhos do nosso coração. E que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Irmãos, busque a palavra. Acompanhe de perto a palavra profética, porque ela vai te conduzir. Eu pedi para elas ficarem, né? Eu vou só pegar um trechinho de um hino e falar que é o testemunho que eu quero dar hoje. Na vida da igreja, caminho excelente é o amor. Manifestação da vida de Deus. Eu cheguei em BH com 19 anos, jovenzinha ainda,
para estudar na faculdade. Fiquei no cristianismo, ganhei o Senhor aqui, fiquei no cristianismo 1 ano e meio, depois vim para a vida da igreja. Ali na Sagrada Família ainda, com pouquíssimos irmãos, 30, 40 irmãos. E a marca maior, irmãos, da vida da igreja é o cuidado. É a irmandade que nós temos. É esse testemunho que eu quero dar hoje. Então, não basta só ter a visão da igreja. Eu preciso discernir o corpo. Quando eu tenho discernimento do corpo, eu não me divido. Para onde que eu vou? Para onde nós vamos? Então, para onde o Espírito está nos guiando, nós vamos também. Outra coisa, pelo fato de eu estar na vida da igreja, eu sempre honrei as autoridades. Eu não tenho que questionar nada, irmãos. Ainda que eu não entenda, minha mente não entenda, eu simplesmente digo sim e amém. Eu honro as autoridades. Aleluia! Irmãos, eu quero só dar um conselho. Quando essa palavra habita em nós, está ruminando, está na nossa mente, ela é viva, porque ela é o próprio Deus, não é isso que nós já ouvimos? Então, irmãos, quando vem algo negativo, um falar que não está alinhado nessa vida, você não consegue ouvir, você rejeita de cara. E isso me preservou até agora, irmãos. Isso que me preservou, não ouvir o que é negativo, o que é contrário a essa vida, a essa palavra que nos cura. Eu pedi para elas ficarem porque elas cuidarem de mim, tá? Então, amém, aleluia. Nós temos uma história juntas. Amém. Graças ao Senhor. Senhor Jesus, realmente, irmãos, essa palavra, ela tem dado frutos. E agora nós vamos testemunhar mais um fruto que a palavra profética tem dado, que o Senhor tem falado. Senhor Jesus, hoje nós vamos, pode subir já os irmãos que vão batizar e também a irmã Gabriela. Senhor Jesus, vou pedir os irmãos para se colocarem de pé. Nós vamos orar por ela. Podem subir, irmãos. Senhor Jesus, Gabriela Júnior Neto. Irmãos, a Gabriela é uma irmã, já foi falado aqui, é uma irmã de Diamantina. Nós estamos muito felizes por ela estar conosco hoje, por testemunharmos o batismo da Gabriela. E ela também está sendo cuidada pela irmã Meire. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, nós temos visto os frutos, Senhor, os frutos da palavra. Senhor, nós temos testemunhado, Senhor Jesus, na nossa vida, na vida das pessoas que nós pregamos o Evangelho, Senhor, os frutos dessa palavra. Senhor, realmente essa palavra é espírito e vida. Senhor Jesus, as palavras que o Senhor tem nos dito são espírito e são vida. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado pela vida da irmã Gabriela. Senhor, esse testemunho que ela dá nesse momento. Senhor, nós nos alegramos, como tua igreja, como teu corpo, de receber essa irmã para o corpo. Sabemos que o Senhor também está feliz. Senhor, a festa na terra, a festa nos céus. Senhor Jesus, abençoa a Gabriela. A tua vida já entrou nela. Que dia a dia ela possa comer, possa imergir nessa palavra, Senhor, para que essa vida possa crescer, Senhor, que ela possa ser uma missionária, Senhor, seja de tempo integral, seja de tempo parcial, Senhor, influenciar a sua família, os seus amigos, cooperar para trazer o Senhor de volta, oh Senhor Jesus. Irmã Gabriela, nós te batizamos para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Peço aos irmãos que me deem ainda 5 minutinhos. Nós queremos nos alegrar junto com a igreja
por tudo que o Senhor tem feito. Nós sabemos que muitos de vocês estão ofertando para o anexo da construção, e nós gostaríamos de pedir aos irmãos para que projetem, por favor, um pequeno vídeo, 2 minutinhos, mas que mostra o andamento dessa construção nessa semana, amém? Então toda semana nós queremos atualizar os irmãos com respeito ao que está sendo feito, e agradecer pelas ofertas, pela fidelidade, pelo coração que a igreja tem tido. Podem projetar, por favor? Por enquanto você vê só buraco, tá, irmãos? Não parece, mas aí nesse terreno foram feitos 62 pilares. Já foi introduzido concreto em todos eles. Agora essa semana estão sendo feitas as sapatas, né? Para que possa colocar uma estrutura aí. Vamos continuar orando pelo irmão Antônio Carlos, pela sua equipe, pelos seus funcionários, que eles fazem com dedicação, tá? Não só são funcionários trabalhando, são pessoas que sabem que estão construindo para o benefício da igreja. Orar pelo nosso irmão Edilson, que está sempre acompanhando. E não deixe de depositar suas ofertas. Está vendo, irmã? Cada pilar desse tem 12 metros de profundidade. Foram concretados. Eu acredito que essa semana preciso orar para apertar o Antônio Carlos também, para que possa ser feitas as sapatas o mais rápido possível. Oi. A Ana está dando uma informação aqui. A filha dele também é engenheira, está na obra aqui, cooperando. Aleluia pela igreja. Amém. A nosso irmão Edilson lá. Irmãos, debaixo do sol quente, e eles estão aí trabalhando arduamente, às vezes param para descansar, faz parte. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que está sendo feito visa isso, irmãos. A alegria dos santos, a reunião dos crentes, para que muitas glórias sejam dadas a Deus e para que a palavra profética continue alcançando os nossos corações e as nossas famílias. Jesus é o Senhor! Aleluia! Até aqui nos ajudou o Senhor! Nos ajudou o Senhor! Irmãos, por favor, não vão embora ainda. Último item. O último item de verdade agora. Nossa irmã Maria José, ela está se casando com o irmão Alair da igreja em Itaúna. Ela vai casar e vai estar aí indo morar em Itaúna. Então gostaria de chamar a irmã Maria José. Nós vamos terminar orando por ela. E também o GFCM do Astória, que estiver aí presente, pode vir. Irmã Maria José, por favor, minha irmã. Os irmãos do Astória, vou pedir o Antônio Carlos para que conduza essa oração. Antônio Carlos, por favor. Senhor Jesus, Senhor, nós agradecemos, Senhor, pela vida da Maria José, pela vida do nosso amado irmão Alaí. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, essa nova vida dela, Senhor. O Senhor abençoa, consagrando, Senhor, essa ida dela lá para Itaúna, Senhor, suprindo graça, Senhor. Nós, como GFCM ali do Jardim Astória, abençoamos a vida da Maria José. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia! Que o Senhor abençoe a todos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. O ônibus do Barreiro sai em 20 minutos.